Em 50 anos, quantas vezes o Brasil trocou de moeda? Alternativa A, 5 vezes. Alternativa B, 8 vezes. Ou alternativa C, 7 vezes. Vai pensando aí. No final do programa, você confere a resposta. Olá, amigos do Saldo Extra, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui muito bem, graças a Deus. E para nós é uma alegria entrar em sua casa, levar muita paz, muita esperança e boas notícias. No nosso caso, boas notícias para que você possa cuidar bem das suas finanças pessoais. O nosso convite a cada semana não é apenas para que você fique aqui na TV Novo Tempo acompanhando o Saldo Extra, mas para que você nos acompanhe nas redes sociais e assim possa interagir conosco. Lembre-se aí dos nossos endereços, o nosso blog, novotempo.com/saldoextra, o nosso facebook.com/saldoextra e você pode também nos acompanhar no Instagram, @saldoextra e no Twitter, @saldoextra e você vai estar por dentro das novidades aqui do programa que ajuda você a cuidar bem do seu salário. A base para se ter uma vida financeira com qualidade, com estabilidade, é orçamento e planejamento. Eu gosto muito do ditado que diz assim: a repetição é a mãe do aprendizado. E este é um conceito que temos que nos lembrar sempre. E para nos ajudar a falar deste assunto, a alegria de receber aqui nos estúdios da Novo Tempo o Carlos von Sosten. Carlos, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo. Me permita apresentar o Carlos aqui para vocês. Ele é administrador, com MBA em Gestão de Negócios e pós-graduado em Marketing e Finanças. Ele é especialista em comunicação, é empresário, professor universitário, autor de vários livros como Berço de Ouro, Criança Bem Educada, Rica e Feliz, Inteligência Empreendedora e Como Cuidar Bem do Seu Dinheiro, que é este livro que eu tenho aqui em minhas mãos, que foi indicado entre os 5 melhores do Brasil pela revista Você S.A. E eu fiz uma viagem recente, levei o livro do Carlos comigo, comecei a ler e não parei. Muita coisa bacana que eu estou aprendendo e algumas notícias que vamos aqui trazer para vocês daquilo que ele está falando sobre educação financeira. Carlos, eu já lhe dei as boas-vindas, é um prazer tê-lo conosco. Como você percebeu, a nossa temática é educação financeira. Carlos, eu considero orçamento e planejamento a base para se construir uma vida financeira sólida. Agora, eu gostaria que você falasse um pouco mais desse assunto. Será que ele é tão importante realmente? O que você diria agora para o nosso querido telespectador? Pois é, fundamentalmente eu diria que a questão da organização das finanças pessoais, do como cuidar bem do seu dinheiro, é uma questão de qualidade de vida. A visão com que eu tenho estudado e trabalhado esse tema ao longo dos anos, desde que escrevi esse livro e desde antes, inclusive, na minha própria vida pessoal, porque ele é fruto da minha experiência pessoal. Esse livro, eu não me sentei e fui estudar o tema. A minha vida foi o próprio estudo, né? Porque eu fui um grande exemplo de erro no passado. E houve um momento que mudanças começaram a ocorrer na minha vida, né? Um casamento, nascimento de filhos e a preocupação com o futuro chegou de forma mais forte. E aí eu percebi que eu não estava tendo uma vida de qualidade e, pior, não poderia propiciar para a minha família, a família que eu estava constituindo, uma vida que eu gostaria que eles tivessem, com tranquilidade, com qualidade, realizando seus sonhos e desejos. Então eu percebi a importância do tema das finanças pessoais. Porque isso é algo que não nos ensinam na escola. Verdade. Né? A gente aprende matemática, a gente aprende biologia, a gente aprende português, mas as pessoas têm uma resistência muito grande a falar do assunto dinheiro. Né? Hoje, isso, graças a Deus, tem mudado. Eu até acho que contribuí bastante para isso, na medida em que fui um dos, né, junto com outros colegas aí que trabalham esse tema, que trouxe esse assunto à tona, à discussão, de uma forma mais ampla. Né? Então, hoje a gente percebe as pessoas mais preocupadas com o assunto. Porque há muitos anos o noticiário sempre nos mostra as crises financeiras que o país atravessa e que afeta a vida das pessoas, das famílias, o endividamento, né? Problemas pessoais graves, problemas sociais graves. Né? E na base disso tudo está a questão econômica. Você falou um pouco sobre futuro.
Isso lhe preocupou, você casou, vieram os filhos, você começou a preocupar com o futuro. Será que a base para construir esse futuro sólido é mesmo se pensar em fazer orçamento, em se fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo? Na sua experiência, aconteceu também? Exato. Quando a gente pensa em fazer o orçamento e fazer o planejamento das nossas finanças domésticas, familiar, pessoal, a gente tem que pensar quais são as nossas motivações internas, o que é que nos move, por que nós queremos fazer isso, né? E fazer essa autoanálise em cima dos nossos princípios e valores. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Não é fazer orçamento e planejamento financeiro por fazer. Isso não move ninguém na direção da construção de uma vida feliz. É você refletir, fazer uma reflexão interna de por que você faz isso, né? E aí, obviamente, naturalmente, a gente olha para o futuro, né? Mas é importante, de vez em quando, olhar para o passado, porque o passado nos ensina muitas coisas, tanto o passado histórico como a nossa vida. Como eu disse antes, eu aprendi muito olhando para a minha própria vida, porque eu era um exemplo de tudo que se poderia fazer de errado, né? Passou muito dinheiro na minha mão na juventude, e eu torrava esse dinheiro, eu não conseguia construir nada, né? Então, um dia a ficha caiu, né? E eu olhei e eu não tinha, eu estava numa situação de dívidas, eu estava numa situação de precariedade, eu não tinha construído nada de valor para a minha vida, tinha gastado meu dinheiro de uma forma até, de certa forma, irresponsável, irrefletida. E agora eu estava diante de um cenário que me mostrava o futuro, né? Filhos que iriam nascer e que eu precisava pensar no futuro deles e da nossa família. E então o assunto veio à tona com muita força e eu percebi que eu precisava, além da tomada de consciência, que é o primeiro passo, é a tomada de consciência, né? O segundo passo é você perceber que é algo que você pode aprender e que você pode estudar. E como você bem disse, né, a repetição de novos hábitos, de novas atitudes, isso vai se incorporando ao pouco. E como as pessoas hoje não têm, elas estão com maus hábitos ou por outros motivos, como medo, incerteza, às vezes preguiça, elas não estão saindo dessa inércia, né? Elas ainda não perceberam a importância de estudar e de aprender. É um tema que se aprende. Agora, Carlos, você disse assim, as pessoas, e foi o seu caso, a sua experiência, nós aqui gostamos sempre de ouvir o que o povo está dizendo lá fora, porque isso serve de base, como serviu de base na sua experiência para você escrever um livro e poder ter uma vida construtiva, aquilo que as pessoas passam lá fora serve de base para também aquilo que apresentamos aqui. E nós fomos à rua, ouvir um pouco as pessoas, eu queria que você acompanhasse comigo. Vamos conferir a matéria. O senhor se considera uma pessoa econômica, uma pessoa gastadora ou uma pessoa moderada? Moderada. Por quê? Eu gasto o que eu ganho. Se eu te perguntar assim, qual é o seu perfil de consumidor? O senhor é um consumidor compulsivo? O senhor é moderado? É mão de vaca? Moderado. Moderado? Moderado. Como que funcionam as finanças lá na sua casa? Aí a gente procura regular o máximo possível. Defina pra mim qual que é o seu perfil de consumidor. A senhora é econômica, gastadora, mão de vaca, mão aberta? Bom, isso eu não sei. Eu trabalho para mim viver. Entendeu? Então não tem como gastar demais. Entendi. Sou compulsiva. Compulsiva? E como é que funciona assim na hora de comprar? Tem dinheiro, não tem? Eu compro sempre à vista. Sempre à vista. Então, mas no seu caso, então, você tem dinheiro e está comprando. Se não tiver, não compra? Ou você de vez em quando, vou usar o cartão de crédito para depois ter dinheiro? Não, sempre compro com dinheiro. Tendo dinheiro, eu compro. Mas o senhor gasta muito, gasta pouco ou gasta mais ou menos? Só que eu ganho. Só que o senhor ganha? É lógico. Eu não posso gastar mais. O senhor já ficou com dívida alguma vez? Não, eu não faço dívida. Eu só compro comida. Só comida? Luz e água. Água, luz, água, pagou E acabou. pagou as contas básicas, é isso aí. Fica sem dívida e gasta pouco. Fico sem dinheiro também. Fica sem dinheiro também, mas não gasta mais do que deve. É lógico. Depois eu não vou como pagar. A senhora é controlada, econômica, gasta compulsivamente? Controladíssima. Ah, é? Por quê que é controladíssima? Economiza até o pechincho, até conseguir o descontinho bom. Opa, que beleza, hein? A senhora já ficou com dívida alguma vez ou não? Nunca.
Sempre foi controlada desse jeito. Sempre fui assim. Só deve comprar com o dinheiro que tem, nada mais. Economizar, comprar à vista, economizar e guardando até conseguir o dinheirinho para comprar à vista. Ainda pede um descontinho. Foi até curiosa algumas das respostas aqui. Agora, Carlos, você falou um pouco da questão conceitual. E tem que haver uma motivação para fazer orçamento e planejamento. Você também mencionou que na sua juventude você fez algumas escolhas e decisões erradas. Eu não sei se você percebeu que as pessoas mais maduras, elas parece que estavam mais controladas, mas como entrevistou uma jovem, ela disse, eu sou consumista compulsivo. Isso é uma realidade? Será que o jovem ele é mais compulsivo do que a pessoa mais madura? E a outra pergunta, será que o jovem tem que passar por dificuldades para ter a consciência da responsabilidade de cuidar das suas finanças? Não deveria, mas acontece com mais frequência esses erros entre os jovens, pela questão da experiência de vida, da imaturidade, dos arroubos da juventude. Tanto é que, por exemplo, quando a gente fala de empreendedorismo, né, os empreendedores mais arrojados, mais ousados, são jovens, né? Mas eu conheço excelentes exemplos de jovens que desde cedo desenvolveram essa consciência. Tem muitas histórias. No meu livro Berço de Ouro, Criança Bem Educada Cresce Rica e Feliz, eu trago muitos exemplos, né, de jovens que, pela questão da educação que tiveram em casa ou por questões da sua vida, eles desde cedo começaram a desenvolver uma cultura de economizar, de juntar dinheiro, porque a questão, rico é quem guarda dinheiro. As pessoas acham que rico é quem gasta dinheiro. Quem gasta dinheiro, normalmente, no final, não tem o dinheiro. E quando você fala de uma pessoa rica, você fala de alguém que acumulou, de alguém que juntou dinheiro e que, a partir disso, adquiriu uma certa independência financeira, seria o ideal, você ter uma condição em que a torneirinha de entrada de dinheiro, né, no caixa da sua vida, ela é constante, ela não para mais de jorrar, porque você gerou fontes de receitas, rendimentos que vão estar sempre enchendo a sua caixa de dinheiro, né? Mas isso é um caminho que não se chega da noite para o dia. Tem toda uma disciplina, tem todo um conhecimento que é preciso, né, levar para as pessoas, para que elas despertem a consciência, mudem os hábitos, né? Porque, às vezes, você tem a ferramenta, mas você usa de forma errada. Então, por exemplo, já aconteceu de eu encontrar uma pessoa que disse, olha, eu faço meu orçamento há muitos anos, mas a minha vida financeira continua muito ruim, então esse negócio de orçamento não funciona. Eu digo, peraí, vamos olhar então. O que é que está vendo? Me mostra seu orçamento. Está aqui, olha, meu orçamento. Total de tudo que eu gasto, 10. Ah, ótimo, está bem discriminado, seu orçamento está bem detalhado. E quanto você ganha? 9. Eu digo, como é que você ganha 9 e tem um orçamento em que você gasta 10? Seu orçamento tem um furo. Você nunca vai ter um equilíbrio financeiro dessa forma. A pessoa não tinha parado para refletir sobre isso. Então, o princípio básico da organização financeira pessoal é sempre, isso é muito simples, e inclusive um dos entrevistados falou isso, gastar menos do que se ganha. Não existe uma outra forma, esse é o princípio. A partir daí a gente pode até expandir para outras coisas. Mas tudo começa com isso, se gastando menos do que se ganha. Não tem outra forma de você equilibrar suas finanças. Se você gastar mais do que você ganha, suas finanças estarão sempre desequilibradas. Você falou sobre riqueza. Eu li aqui no livro do Carlos, eu quero até mostrar para vocês mais uma vez, como cuidar bem do seu dinheiro. Ele cita exemplos de pessoas que construíram fortunas e elas começaram cedo, né, Carlos? Começaram desde cedo e colocaram esta motivação que você falou no início. Ela viu motivação. Eu gosto de me dirigir aos jovens, porque eu comecei a cuidar bem de dinheiro quando eu era também bem jovem. Logo que eu recebi meu primeiro salário, graças a Deus, alguém me ajudou, me deu os conselhos certos. Um jovem que está agora começando a assistir o Saldo Extra, o que você diria para ele, para que ele crie essa motivação, essa consciência financeira e desenvolva aquilo que você chama no livro de inteligência financeira? O que você poderia dizer a este jovem que aí é bombardeado, né, por essa sociedade midiática e consumista com tanta coisa, para que ele consiga começar a sua carreira não gastando tudo que ganha, por exemplo? Pois é, vou tentar dizer de uma forma bem simples, inclusive usando uma analogia.
O jovem, né, e qualquer pessoa, assim que nasce, quando criança, por exemplo, ela já pode começar a aprender a dar valor ao que ela tem, a cuidar do que ela tem. A educação financeira começa com a criança, que você ensina ela a cuidar do brinquedo dela, a não quebrar o brinquedo assim que ela ganha, não jogar o brinquedo no chão, não estragar o brinquedo, a guardar o brinquedo depois que brinca, cuidar do brinquedo. Então, isso já começa a ser um exercício de educação financeira. Porque mais na frente a gente vai precisar ter isso internalizado para cuidar do nosso dinheiro. O que acontece? Eu nunca vi, por exemplo, em toda a minha vida, alguém que fosse jogar bola com os amigos lá no campinho do bairro, saísse na sua bicicleta, parasse a bicicleta lá no campinho, jogasse bola e voltasse a pé para casa, deixando a bicicleta lá e no dia seguinte comprasse outra bicicleta. Ou alguém que saísse de casa com um chinelo e chegasse na casa de alguém, deixasse o chinelo, fosse numa loja, comprasse outro chinelo e assim fosse comprando chinelos. Ninguém faz isso, né? Mas a gente faz isso com o dinheiro da gente. Por onde a gente passa, a gente vai deixando o nosso dinheiro, né? E a gente não pensa que esse dinheiro que sai do nosso bolso, ele não volta mais. Quando ele sai para o gasto, para o consumo, ele não volta mais. É um dinheiro que sai do nosso bolso e vai para o bolso de outra pessoa. Então, a lógica que precisa ser invertida é que a gente precisa entender que o dinheiro que entra no nosso bolso, claro, a gente tem necessidades, a gente vai ter que consumir coisas, comprar coisas para satisfazer nossas necessidades. Mas o dinheiro que entra no nosso bolso, uma parte dele, a gente precisa direcionar ele para um determinado tipo de gasto que vai retornar mais dinheiro para o nosso bolso. É o que a gente chama da diferença entre ativos e passivos, né? Então, quando isso acontece, quando você direciona uma parte do seu dinheiro para investimentos que vão trazer mais dinheiro para você, você vai acumulando e gerando mais receita, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto é a questão do consumismo desenfreado, né? A gente precisa despertar a consciência de que, na sociedade em que vivemos, tudo é feito para tirar o nosso dinheiro, para fazer a gente gastar cada vez mais, né? Eu, inclusive, sou especialista em marketing, estudei isso por dentro e sei de todos os recursos e ferramentas que a mídia tem, que a propaganda tem para fazer isso com as pessoas e gerar as compras por impulso. E aí o ponto muito importante é a gente diferenciar, saber a diferença entre o que a gente quer e o que a gente precisa. É aquilo que eu diria a diferença entre desejo e necessidade? Exatamente. Porque o que eu preciso é o mais importante. E eu preciso definir claramente o que é que eu preciso. Porque, por exemplo, uma vez eu conheci uma pessoa que dizia, mas eu preciso tomar 5 cafés expressos por dia. Poxa, você precisa realmente disso? O que aconteceria se você parasse de tomar? Aí a pessoa toma um susto, né? Então, cuidado, porque são esses maus hábitos e esses, às vezes, essa falta de clareza que leva a gente não conseguir uma boa organização financeira. Será que se eu perguntasse assim, para mim mesmo, eu estou diante de uma proposta de comprar um bem, será que eu poderia fazer a seguinte pergunta para mim mesmo, eu posso viver sem aquilo? Será que se a resposta fosse assim, eu posso viver sem, será que isso seria uma forma de eu distinguir aquilo que é necessidade daquilo que é desejo? É exatamente isso, quer dizer, a gente tem que estar... esse senso crítico tem que nos acompanhar o tempo todo. Se eu posso viver sem aquele produto, isso quer uma resposta, Carlos, de que aquilo ali pode ser mesmo só um desejo, né? E eu posso abrir mão daquilo ali. Olha, quando a gente começa a pôr isso em prática, mais na frente, quando nossa vida vai se reorganizando, a gente vai ver que a gente consegue viver com muito menos coisas. A gente vai ser feliz com menos coisas. Isso várias pessoas contam isso, a gente conhece vários exemplos de pessoas que tinham muito e descobriram que precisavam de pouco para viver, né? Inclusive você vê que pessoas que às vezes têm muito vivem infelizes. O maior grau do índice de suicídio é entre as pessoas mais ricas. O que significa que o dinheiro não traz felicidade, né? Mas há uma cultura toda que acha, mas se eu tiver dinheiro vai ser mais fácil eu ser feliz. Calma, não é por aí. Não vá perseguir o objetivo de ter dinheiro para depois você pensar na sua felicidade. Você tem que pensar na sua felicidade antes. Você tem que pensar em como você ser feliz com o que você precisa, satisfazendo suas necessidades básicas e tendo clareza sobre esses conceitos, né? Então, por exemplo, com meus filhos,
eu fiz o seguinte, desde cedo, junto com eles, nós construímos os cofrinhos, né? Legal. Então, fizemos 3 cofrinhos. E eles que faziam, pegavam embalagem de manteiga, de algum produto, e decoravam com a letrinha deles e tal. O primeiro cofrinho era o cofrinho, no caso de uma criança, né? Era o cofrinho do futuro. Então, nesse cofrinho, eles sabiam o seguinte, o dinheiro que entrasse naquele cofrinho não sairia jamais. Esse dinheiro, você está abrindo mão dele para qualquer coisa. Qual é a finalidade dele? É gerar renda futura para você. O segundo cofrinho era o cofrinho dos desejos. Aí sim ele iria pensar naquilo que ele... Mas aí ele vai planejar o que ele quer, ele não vai agir por impulso, ele vai pensar assim, eu quero, em tal data, daqui para o meu aniversário, eu quero comprar um brinquedo novo, tal. Beleza, quanto é que custa, quanto é que você precisa juntar da sua mesada? Vai lá juntando. Muitas vezes acontece, e isso acontece inclusive comigo, eu tenho desejos também. E aí eu começo a juntar o dinheiro para realizar um desejo. Quando eu tenho dinheiro, o desejo desapareceu. Eu já tenho outro desejo, não era tão importante, né? Então o cofrinho do desejo vai começar a mostrar isso para ele. E o terceiro cofrinho era o que a gente chamava do cofrinho da caridade. Que era uma forma dele pensar na responsabilidade social dele. Pensar que se ele pôde juntar dinheiro no cofrinho, outras pessoas não têm sequer condições de fazer o cofrinho. Muito bom, Carlos. Né? Que aí, grande lição, né? Ensinar a eles desde cedo que a gente vive numa sociedade de desigualdade e que nós precisamos contribuir para mudar isso. Agora, Carlos, eu gostei demais desses 2 pontos que você colocou. Eu quero aqui destacar um pouco mais, falar para você, jovem, para você parar, fazer essa reflexão, porque o conceito é o seguinte, quando você deixa de comprar alguma coisa, que é aquilo que você não precisa, talvez você pense assim, poxa, mas eu quero usufruir da vida. Só que existe algo mais. Essa economia de, quem sabe, não satisfazer esse desejo hoje, vai lhe proporcionar recursos, quem sabe no futuro, para você fazer um curso de línguas, para você fazer um intercâmbio, para você fazer uma pós-graduação, o que vai no futuro lhe trazer mais condições de ter mais oportunidades e uma vida melhor. Ou seja, o fato de eu não gastar tudo, deixar sobrar um pouco, esse investimento no futuro, é que a qualidade de vida ela vai ter um processo crescente. Eu não preciso usufruir de tudo que o meu dinheiro pode hoje, que é pouca coisa, mas se eu guardo uma parte, se eu sou racional, eu vou construir uma vida de qualidade de longo prazo e sempre crescendo. Eu acho que essa foi a sua experiência, não foi, Carlos? Com certeza. E eu diria também para esse jovem que ele reflita sobre o que é usufruir a vida, né? O que é que, para você, o que é realmente usufruir a vida? É ter um bem material? É isso, simplesmente? Fazer uma viagem, né, para o exterior? Pois é, fazer uma viagem para o exterior sozinho, né? Ou, de repente, para você, é muito mais importante estar entre família, é muito mais importante estar desenvolvendo atividades voluntárias e sociais, estar entre amigos, né? Então, quais são os momentos em que a gente está mais feliz na vida? É quando a gente está numa viagem, sozinho, tirando foto, postando selfie nas redes sociais? Ou, às vezes, quando a gente está no conforto e na simplicidade do nosso lar, com as pessoas que a gente sabe que nos amam, de forma sem preço nenhum, né? De forma incondicional. Então, refletir sobre essa questão dos valores eu acho fundamental, porque a sociedade hoje ela vive muito voltada para o exterior, né? Para a ostentação. Existe até né? Linhas musicais de ostentação. E isso não traz felicidade, pelo contrário, talvez traga mais infelicidade, porque até como nós vivemos numa sociedade onde nem todos conseguem ostentar, quando você ostenta, você está humilhando o outro que está precisando daquilo para sobreviver. E você cita aqui no livro que pessoas afortunadas, elas vivem trancadas, andando de carros blindados, com seguranças, não pode ir na rua pelo medo de sequestro, não pode às vezes passear num parque com a família e com os filhos, porque é o medo e a insegurança que a riqueza traz e que nós podemos abrir mão disso aí. Carlos, nosso tempo está esgotando, eu queria que você deixasse assim esse conselho pela sua experiência. O que você diria para um jovem agora que vai começar a sua carreira em relação ao planejamento do futuro? A última palavra. Eu diria estude, leia bons livros, busque conhecimento, busque o seu aprendizado pessoal, individual,
a felicidade vai vir dessas coisas. Não vá buscar a felicidade fora de você, no material e naquilo que você vai mostrar numa fotografia ou em redes sociais. Busque dentro de você, né, e qual é o seu papel na sua vida, no mundo, enfim. Faça essa reflexão, busque esse caminho de autoconhecimento, que daí tudo na sua vida vai se organizar. Carlos, muito obrigado por partilhar um pouco da sua história, da sua experiência. Eu quero receber aqui você mais vezes aqui no Saldo Extra. Eu quero terminar, como sempre faço, deixando com vocês um conselho da Palavra de Deus. Esses conselhos servem de inspiração para nós tornarmos em prática algumas das palavras que o Carlos trouxe aqui para nós. O texto que eu vou ler para vocês está no livro de Provérbios, no capítulo 22, o verso 3, que diz assim: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. A palavra-chave aqui é prudência. Haja com prudência hoje. Prudência para fazer o seu orçamento, prudência para fazer o seu planejamento e pensar no futuro. Você estará assim se precavendo quantas ciladas que essa sociedade muitas vezes trazem para a nossa vida financeira. Muito obrigado pela sua companhia e fica o convite para que você esteja aqui na próxima semana no seu programa Saldo Extra, aqui no seu canal da Esperança, a sua TV Novo Tempo. Um abraço e que Deus te abençoe. Em 50 anos, quantas vezes o Brasil trocou de moeda? Se você respondeu a alternativa B, você acertou. O Brasil trocou de moeda 8 vezes em pouco mais de 50 anos. Depois de réis, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, novamente cruzeiro e cruzeiro real, o país finalmente adotou a moeda atual em 1º de julho de 1994. As notas mais modernas do real, lançadas em 2010, possuem tamanhos diferentes e diversas tecnologias que garantem a sua autenticidade. O quiz do saldo fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!